Eu vou mostrar para vocês como que a gente roda um ciclo na autoclave Schoeller. A primeira coisa que a gente faz é montar o carrinho, montar a carga no carrinho conforme o procedimento. E depois que a carga estiver montada e os sensores de temperatura posicionados dentro dos materiais, a gente agora tem que tirar esse carrinho aqui. Para isso, se essa alavanca estiver na posição para a direita, ela trava o carrinho. Se eu movimentar para a esquerda, vocês observam que a trava ali solta o carrinho. Só que além disso ele tem uma outra trava aqui, ó. Só levantar esse pino. E lá do outro lado a mesma coisa. Só levantar o pino aqui. E agora é só puxar o carrinho. Agora que a gente já removeu o carrinho, a gente tem que remover essa peça, que é só puxar para cima, e a gente pode deixar na parte de baixo da autoclave. E essa outra peça também é a mesma coisa. E agora a gente pega essa trava aqui, que ela fica no cantinho da autoclave, e posiciona nessa parte aqui do trilho. Essa peça é importante para que não ocorra nenhum acidente do carrinho da autoclave sair e cair da autoclave. Bom, feito tudo isso, agora a gente vai fechar a porta da autoclave. E para isso, a gente apertar aqui o botão Door Closed. Às vezes a porta pode demorar um pouquinho para fechar. Bom, agora a gente vai iniciar o ciclo. E a primeira coisa que a gente faz é configurar esse gráfico, que ele é impresso pela autoclave. Esse gráfico aqui é um gráfico redundante, já que o próprio programa do gráfico gera, o próprio software da autoclave gera um gráfico. Esse gráfico aqui é mais por segurança caso o software dê algum problema. Para isso basta você abrir aqui essa portinha. E aí você tem que puxar aqui essa parte para poder remover a bobina. A gente no caso remove a bobina só para a gente ver se tem papel suficiente para o nosso ciclo. E a gente, no caso, para fazer isso, a gente abre essa peça. Depois a gente puxa esse ferro preto. E aí você confere se a gente tem bobina suficiente para o nosso ciclo. No caso, tá tranquilo aqui. Feito isso, a gente fecha de novo aqui a trava. A gente tem que conferir se os dentes estão prendendo o gráfico. Caso ele não esteja, o papel acaba não correndo e não registrando o gráfico. E aí a gente trava com essa parte de acrílico. E aí, como a gente já conferiu a bobina, tá tudo ok, é só a gente colocar de volta aqui na impressora.
bem simples. E aí a gente posiciona novamente esse painelzinho embaixo aqui. E aí, para finalizar, a gente tem que apertar esse botão RCD. Quando a gente aperta esse botão, aparece aqui um ícone do RCD mostrando que o registrador gráfico está ligado, e aí a gente fecha aqui a porta. Depois que a gente troca aí a gente confere, na verdade, se o gráfico é suficiente e está ligado, a gente tem que vir aqui e verificar a pressão de vapor. No caso, a gente olha naquele painel que fica escondido aqui embaixo. Ele tem que estar em torno de 29 e 30. Se tiver menos do que isso, pode ser que o ciclo aborte. Ou pode ser que outro equipamento esteja ligado. Uma outra autoclave, a esmeja, enfim. Bom, para a gente programar aqui o ciclo da autoclave, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o login. Clicando nesse ícone, login. Apareceu aqui a username, a gente coloca. Usando o teclado. E a senha. Depois que a gente faz o login, esse botão aqui, ele fica habilitado de selecionar a receita. A gente clica nele. Aí aparece essa janelinha aqui, ó, de modo de operação. A gente seleciona a opção vácuo. Aí ele pede para confirmar a seleção em yes. Aí no caso a gente tem várias receitas disponíveis. No nosso caso a gente sempre vai usar essa opção ciclo de líquidos. Ok. Feito isso, a gente clica nesse ícone aqui, ó, número do lote. E depois pressiona esse campo preto aqui, ó. E aí em New Value a gente coloca a data sem barra. Hoje, por exemplo, é dia 13 de 2 de 2020. Aí a gente só coloca o 20. E na sequência, sem espaço, a gente escreve micro, conforme preconiza o procedimento. Aqui em comentários a gente escreve microbiologia. Certo? E novamente o usuário e a senha. Senha. E aceita. Feito isso, a gente confirma o lote. Ah, tá. No caso, eu já rodei um ciclo e ele está me informando aqui que esse lote aqui já foi utilizado. Então a gente dá OK e a gente tem que alterar o lote agora. Então de novo aqui. Vai ser dia 13 de 2 de 20. Micro. E aí, no caso, a gente coloca 2 aqui, o número 2, indicando que é o segundo ciclo do dia. E aí a gente novamente escreve microbiologia aqui. E a senha, o usuário e a senha.
aqui o usuário eu coloquei tudo em maiúsculo, não sei se vai dar problema, eu vou colocar tudo em minúsculo. E vamos aceitar. Agora que a gente já diferenciou o lote, agora acho que não vai ter problema. Vamos confirmar aqui. Aqui ele não pegou. Ah, pegou sim. Feito isso, esse botão de partida aqui ele fica habilitado. E aí é só pressionar ele. Partida. A gente confirma. E a gente pressiona agora esse botão de processo. Feito isso, ó, a gente consegue ter a informação do status do ciclo. No caso, ó, ele está no pré-aquecimento. Ele começou aqui às 18h50 e esse ciclo aqui ele dura em torno de 1h20. Então daqui 1h20 eu tenho que estar por perto da autoclave para poder finalizar o ciclo. Bom, aqui agora é a parte do registro. Aí no caso, esse campo aqui ele está indicando o momento em que a autoclave estava em repouso. No caso ela está parada desde as 17h37. E aí eu coloco aqui o início do meu ciclo, que foi às 18h50. Então, ó, o momento que ela ficou inativa foi esse período. E agora que eu iniciei um novo ciclo, eu coloco aqui a data do ciclo. Aqui eu coloco o lote do ciclo, que é no caso 13/2/20 micro e 2. Aqui em lote eu coloco não aplicável. E aí no caso eu tô correndo um ciclo, então tá em operação. E eu coloco o horário do ciclo, 18h50. E assino aqui. E aí quando finalizar o ciclo, eu preencho aqui eu termino de preencher esses dados. Bom, o ciclo aqui está correndo. Ele está na etapa de aquecimento 1. Aqui o gráfico também está registrando aqui todas as etapas do ciclo, a temperatura, a pressão. Agora a única coisa que eu preciso ficar atento é com relação ao término do ciclo. Esse ciclo ele não é finalizado automaticamente. Assim que ele finalizar, ou seja, quando a temperatura dos sensores estiverem abaixo de 60 graus, eu tenho que estar presente e pressionar o botão de abrir. Se eu não fizer isso, o que acontece? A temperatura que estava abaixo de 60 graus vai começar a se elevar. E se a temperatura ficar superior a 60 graus, eu não vou conseguir mais abrir a porta. Então por isso que eu tenho que ficar atento com relação ao término do ciclo. Bom, para essa carga em específico, depois de aproximadamente 1h20, a temperatura aqui da carga ficou abaixo de 60 graus. E aí você vê que no caso o ciclo já se encontra parado. Aí diante disso, a gente já pode pressionar esse botão Door Open para abrir a porta da autoclave.
demora um pouquinho para abrir, mas ela abre. Bom, depois que a porta abriu, a gente vai instalar aqui essas peças. Que elas vão servir para a gente poder introduzir o carrinho no autoclave. Ok? E além disso, a gente vai remover essa trava para que a gente depois possa puxar o carrinho. A gente vai agora introduzir o carrinho no autoclave. Lembrando que a alavanca tem que estar na posição para a esquerda, porque se a gente virar para a direita, a trava ela fica para baixo e aí a gente não vai conseguir introduzir o carrinho. Então para a esquerda, e é só a gente alinhar o carrinho com o trilho. Pera aí. Pronto. Feito isso, para o carrinho não ficar solto, a gente pega esse pino, introduz no orifício, e o mesmo a gente vai fazer do outro lado. A gente pega aqui o pino, introduz, o carrinho já está travado, e para garantir que o carrinho não vai se deslocar, a gente puxa a alavanca para a direita para travar. E aí, feito isso, a gente já pode remover, já pode puxar o carrinho do autoclave. Bom, agora para finalizar aqui o ciclo, a gente vai interromper aqui o gráfico, a impressão do gráfico, e aí a gente pressiona aqui esse botão RCD. Quando a gente pressionar esse botão, vai se apagar aqui o ícone no display. Aí a gente puxa essa peça e remove toda essa peça aqui. Levanta aqui esse acrílico e a gente vai destacar o gráfico. Aí. Bom, no caso a impressão foi até aqui. E aí tem uns picotezinhos aqui. Tem uns picotezinhos aqui, ó. Tá vendo? E a gente consegue destacar ele. Certo? Bom, agora que a gente destacou, a gente reposiciona aqui o papel no trilho, nos trilhos, né? Tem aqui com uma mão é difícil de fazer isso. Enquanto agora já consegui encaixar o rolo nos trilhos, e é só colocar de volta. Simples e finalizado. É importante da gente lembrar de apagar, de desligar esse gráfico, senão ele vai imprimir constantemente.
Agora a gente vai logar aqui. Ó. Colocar a senha. Ok. A gente pressiona aqui esse botão relatório e aguarda ele carregar. Pode ser que ele demore um pouquinho. Bom, ele carregou aqui a tela do relatório. Aí a gente pressiona aqui a tecla do processo e eu seleciono aqui a data do ciclo. Vou selecionar aqui do dia 13 de fevereiro e selecionar relatório. Bom, no caso apareceu aqui 2 ciclos, porque eu rodei 2 ciclos hoje. Com as setas eu seleciono o ciclo que eu quero imprimir, que no caso é esse o ciclo, o primeiro ciclo. Selecionei ele e pressiono o OK. Aí no caso ele aparece aqui o meu relatório. E aí eu pressiono aqui na impressorinha. Ele vai imprimir lá na sala de controle, perto da onde a gente acompanha o Media Fill da TL. E aperto aqui.